Escolhe os personagens do cenário pra gente fazer um jogo de tiro bolado agora. Cara, eu vou escolher aqui o Chewbacca, que ele tá com uma besta maldita assassina aqui, filho. E, caraca, original. Vou montar meu pelotão aqui. Vai ser o Chewbacca, vai ser o Pikachu e... o Deadpool, óbvio, né? Porque não morre. Ele é roubado aqui. Já tem o meu esquadrão suicida. Vou botar o Chopper, porque ele tá com a bazuca maldita. Caraca, nem vi, mano. Tá louco aqui. Vou botar também o Yoshi, que ele vai ser a montaria. E ainda vou botar aqui o Smeagol, que vai ser a arma secreta que vai roubar teu anel, mané. Tá louco. Ih, precioso. Fala, galera do GeoGeek, aqui quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. E aqui é o Felipe. E hoje a gente vai falar pra vocês um pouco sobre jogos de FPS. Sabe o que significa FPS? Aquele que atirar primeiro, ganha. Aí, ó. Cachorro! Pá! Galera, quem não gosta de jogo de FPS nem a gente, chamar o colega pro X1, matar aquele amigo na faquinha, chamar o sniper de camper maldito. Isso é um marco na vida de todos os gamers. Pessoal, o FPS ele marcou uma geração inteira. Se a gente for parar pra pensar, quem não gosta de pular o tutorial e ir direto pro jogo de tiro, pula lá no meio da guerra, não sabe nem o que tá acontecendo, a parada é sair distribuindo bala pra tudo que é lado, dá tiro no inimigo, dá tiro no amigo, dá tiro no NPC. Me ajude, filho da p***! Entrou aqui de amarelo, ele vai morrer! Me deixa abandonado, me leva pra morte não, filho da p***! Dá tiro no canhão, dá tiro... No cachorro não pode. Não, no cachorro não pode. Mas tu já parou pra pensar que os jogos de FPS não são uma coisa assim tão recente? Os jogos de FPS, galera, começaram com o primeiro jogo de fato, com Wolfenstein. Wolfenstein que fala? É, Wolfenstein, sei lá. O jogo do Wolf. Basicamente era um jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial que você tinha ali o objetivo de matar nazistas. Pode falar nazista? A gente corta na edição. Basicamente ali o objetivo final era você enfrentar o cara ali com o bigode sujinho de preto aqui, parecendo uma graxa. Bom, depois do sucesso que o Wolfenstein fez, a gente recebe o grandioso Doom, que faz sucesso até hoje. E que basicamente o jogo consistia em matar os capeta, né? Matar os cramulhão. Um monte de demônio saindo da boca do inferno. E tinha que dar tiro de bazuca nele. Mas engraçado que a ambientação de Doom é uma parada muito doida. O cara ele fica preso numa estação espacial e do nada tem uma invasão alienígena de demônio. E a galera vem, sabe de onde? Os demônios não vêm de São João, os demônios vêm de Marte. Indo um pouquinho mais adiante, a gente chega com dois fenômenos da era dos 32, 64 bits ali, né? Aquela competição entre PlayStation e Nintendo 64. E a gente vai ter o incrível 007 contra GoldenEye, que é um dos jogos mais marcantes do Nintendo 64, que o pessoal se juntava para ficar dando tiro aos quartetos. Ali o 007, galera, é muito mais ambientado no quesito Guerra Fria, onde você vai controlar um espião ali, que é o James Bond. Inclusive, né, fazendo referência aos filmes, é uma parada bem ambientada. E basicamente você tem muito mais uma temática de você coletar informações, de entrar em localidades onde você tem mísseis, tem uma questão ali nuclear e tudo mais. Muito mais na ambientação, fugindo um pouco da Segunda Guerra Mundial. Mas é óbvio que no meio disso tudo a gente tem a bala voando. E a GoldenEye, que era a pistola mais roubada de todas. E partindo pro PlayStation 1, a gente tem o incrível e o lendário Medal of Honor. Quem não lembra daqueles gráficos incríveis, super quadrados? O jogo se ambientava na Segunda Guerra Mundial e retratava bastante ali daqueles conflitos históricos que falam daquele período ali de 1939 até 1945, principalmente se passando em território europeu. O mais interessante é que você tem uma ambientação muito mais relacionada a contextos de explosões e tudo mais, utilizando armas que de fato foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. A parada muito maneira do Medal of Honor que eu lembro lá no Play 1, naquela televisãozinha de 14 polegadas de tubo, é que quando acertava a parte íntima do soldado inimigo, ele botava a mão assim, sentindo dor, e se jogava no chão e ficava lá agonizando. Mas isso não é tecnologia exclusiva do Medal of Honor. Se você desse tiro em algumas partes diferentes no 007, fazia a mesma coisa também. Eu lembro que tiro de laser no 007, o cara ficava...
Beleza, pessoal, mas a gente falou de jogo de FPS, falamos do Camper Maldito, falamos aí da espionagem, da GoldenEye, do Medalha de Honra, mas o que jogos de FPS tem a ver com geografia? Tudo. Cara, só tem rank. A maioria dos jogos de FPS focavam em 3 narrativas diferentes. Ou eram jogos de guerra, ou jogos que trabalhavam ali o contexto de espionagem, ou então temas futuristas. E acabava ficando tudo muito genérico, muito repetitivo, porque foram muitos anos tendo o mesmo padrão de jogos. Pessoal, e o maior presente da geografia para os jogos de tiro, basicamente, é a imersão e principalmente o envolvimento em contextos de geopolítica mais atuais. Se a gente for parar para pensar, dos anos 2000 em diante, a gente vai ver um contexto completamente diferente da Guerra Fria e até mesmo da Segunda Guerra Mundial. A maior parte dos conflitos dizem respeito principalmente à relação com o terrorismo. Se a gente citar, por exemplo, o combate ao terrorismo que acontece depois do 11 de setembro, a gente vai ter como característica ali nos anos 2000 a cobertura de uma série muito grande de conflitos no Oriente Médio relacionados ao terrorismo, a questão principalmente de separatismos. Isso tudo vai influenciar diretamente os novos jogos de tiro ou jogos de FPS. Cara, muito interessante a gente fazer uma relação que a geopolítica global, ela acaba tendo uma nomenclatura para esse período pós-anos 2000, pós-ataque terrorista no 11 de setembro, que Estados Unidos coloca o nome dessa política como guerra ao terror. E isso vai começar a ser base para vários filmes, incluindo também os jogos de tiro mais modernos, né, os jogos de FPS atuais. Não é à toa que a gente vai ter títulos, principalmente de filmes relacionados à guerra ao terror, relacionados aos snipers e tudo mais, e até mesmo os combates relacionados à atuação dos Estados Unidos, né, como um todo, principalmente no Oriente Médio. Isso aí, no Afeganistão, no Iraque, por aí vai. Além desses aspectos relacionados à geopolítica, aos conflitos, às relações internacionais, a gente também tem um outro fator que é muito importante, que está relacionado às paisagens. E além desse contexto todo geopolítico que a gente mencionou, com conflitos reais sendo representados ali nos jogos, a gente também vai ter os fatores relacionados à representação da paisagem, que é um conceito muito importante para a geografia. O clima, a vegetação, o relevo, ou seja, os aspectos naturais da paisagem, a gente passa a ter uma sensação de que está inserido ali na realidade daquela história do jogo. Por exemplo, você está jogando ali no Oriente Médio e quando você vê toda aquela paisagem relacionada ao clima deserto, ao relevo, à areia, às tempestades de areia, você se sente dentro daquele ambiente. Quando você passa ali por uma história que está no meio de uma floresta tropical ou então em uma área extremamente urbanizada, você tendo a representação desses elementos, você se sente mais inserido dentro da história do jogo. They're scouting us. Esse contexto de imersão é muito interessante, já que você vê que a roupa do personagem não é mais genérica, né? Sempre com um chapeuzinho ali de guerra e tudo mais para proteção. Agora você tem uma ambientação também da roupa do personagem, muito ali caracterizado pelo relevo local, né? Tipo, pô, tá em areia, ele tem que estar usando amarelo, tá em neve, ele tá usando branco. That blue dot is me. Any unrecognized contacts will show up as white dots. Você tem toda essa questão também relacionada à roupagem pro cara ficar ali no stealth, né? Mais camuflado. É, o sniper maldito. Algumas vezes a gente tem a realidade de que um jogo ele não fala exatamente onde está se passando ali aquela história, mas só pelo contexto ali dos acontecimentos e também do cenário, das características do ambiente, você já consegue imaginar onde talvez se passe, em qual país ou em qual região está se passando aquela história, por conta desses elementos geográficos que estão muito presentes nos jogos e que são muito importantes para dar essa sensação de imersão. Esse é o maior presente da geografia pra gente. Não é só a questão da geopolítica, mas todo esse cenário, né? Toda essa ambientação faz com que o jogo fique muito mais próximo da realidade, trazendo uma experiência muito doida, né? Parece até tiroteio na pavuna. Galera, Call of Duty e Battlefield são as duas maiores franquias do gênero de FPS que nós temos na atualidade. E elas já completaram mais de 2 décadas cada uma. E elas representam muito bem todos esses conceitos que a gente falou e todos esses elementos que a gente abordou aqui. Call of Duty Modern Warfare simplesmente vai revolucionar todos os jogos de FPS, principalmente porque ele vai tratar de outros temas além de Segunda Guerra Mundial. A gente pode notar que no Call of Duty Modern Warfare 1, de cara a gente tem que acabar um movimento ali ditatorial em que um ditador no Oriente
Oriente Médio. Claro que não vai falar qual o país, mas dá para saber mais ou menos do que está se tratando ali por conta, né, das condições que está acontecendo na revolta. Basicamente, você tem que acabar com o ditador que executou o presidente de um país no Oriente Médio. Já no Call of Duty Modern Warfare 2, a gente vai ter um outro contexto, mas que também trabalha muito essa questão de conflitos geopolíticos e questões de terrorismo e tudo mais. Quando a gente tem que capturar lá, prender um terrorista chamado Makarov, que ninguém imagina de qual país ele deva ser com esse nome, Makarov. né? E a gente acaba tendo uma ambientação que fez muito sucesso, que foi no Rio de Janeiro. Keep an eye open for ambush positions. We've had a few close calls with RPGs and machine guns positioned up high. E obviamente que a gente não tem ali a representação de uma comunidade ou uma favela específica, mas a gente tem todo um conjunto de elementos que quando a gente está jogando ali aquele mapa, a gente tem a certeza de que está inserido dentro do Rio de Janeiro, apesar de não ser a representação exata de uma comunidade. Mas a gente tem todos os elementos ali dos tijolos expostos, o relevo ali do morro subindo, a gente tem a representação lá do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, e todo aquele contraste social que a gente vê no Rio de Janeiro de verdade sendo representado ali no jogo. Então, mesmo não sendo uma representação fiel do local, a gente, dentro do mapa do jogo, tem a certeza de que está dentro do Rio de Janeiro. Então, essas representações, sejam em florestas tropicais, sejam até mesmo, né, em ambientes urbanizados, vão dar um quê de realidade muito grande para o jogo e essa imersão vai ficar muito maneira. A franquia Call of Duty, por conta desses elementos, ela vai se tornar uma das franquias mais rentáveis do planeta, inclusive popularizando mais do que nunca esse gênero de FPS. Bala para tudo que é lado. Aí, mané, trouxe uma bomba de chocolate pra nós, mané. Bomba, bomba, olha, bomba. Aí, na moral, sou um artista. Mano. Calma aí, pô, bora dividir, filho. Dividir. Deixa aqui meu café bolado aqui. Quer a faca? Pô, pegar uma faca aqui, filho. Tu não vai me dar facada não, né? Não, eu não jogo de faquinha, não. Tá o campeão maldito nesse Ó, corta o fio vermelho, mané. Bomba, entendeu? Pô, mano, cortar aqui a bomba de chocolate, filho. Não! 2 horas depois. Bom, pessoal, mas não é só de Call of Duty que o FPS vive, né? No Battlefield, que seria o maior concorrente do Call of Duty, a cada novo lançamento a gente via esses elementos sendo mais bem desenvolvidos e bem representados. Se a gente for pegar, por exemplo, o Battlefield Vietnã, ele vai se ambientar totalmente ali no conflito na Guerra do Vietnã, entre Estados Unidos e Vietnã, no meio da Guerra Fria, e ele vai retratar aquela realidade do ambiente que estava sendo representado, com florestas tropicais, com muita biodiversidade, tentando passar ao máximo a sensação de que você está dentro de uma floresta tropical no Vietnã. Muito imersivo, né? Pô, só faltou tacar o Napalm e o Agente Laranja, filho. Tinha que andar com um maluquinho com aquele chapeuzinho de palha. Pô, Correndo assim. jogando tiro de AK-47. É, sinistro, mano. Parada muito doida, bem imersivo. E um título mais recente, galera, que é o BF1, a gente vai ter o retrato da Primeira Guerra Mundial. Por mais que outros jogos tratem temáticas relacionadas às guerras mais atuais, esse título, né, ele vai ser muito interessante, já que ele vai tratar de algumas histórias, inclusive reais. Você vai travar ali batalhas em que você vai estar em diversos países diferentes. E aí você tem uma tecnologia muito mais atual, onde você vai ter uma guerra muito ampla, né, vendo vários elementos de tanque, blindado, outros armamentos que foram utilizados ali na Primeira Guerra Mundial. E ao mesmo tempo você vai ter toda uma temática também de Primeira Guerra Mundial relacionada a elementos que podem ser destruídos. Quase tudo ali no Battlefield pode ser destruído, pode ser explodido. Fica uma parada muito doida, né?
Cara, o BF1, ele é quase uma aula de história, mano. Passa ali em vários contextos de vários países. Tem conflito no Oriente Médio, na Ásia Central, conflitos na Europa. E é muito, muito bem representado. Quando tu pega, por exemplo, um capítulo do jogo que se passa na Europa, tu entende ali, tu percebe que tá na Europa ali. A representação é muito fiel. Mas nunca vai se comparar à fase da piscina de CS. Pessoal, esses elementos que a gente comentou aqui com vocês são tão importantes que o último lançamento da série do Battlefield é o BF 2042, que vai trazer uma série de inovações relacionadas a esses elementos geográficos que a gente mencionou, como, por exemplo, fenômenos atmosféricos. Então, lá no meio da jogatina você tem tempestade de areia, tem chuva, tem trovões, tem tornados, furacões, e tudo isso influenciando diretamente na gameplay. Por exemplo, tá no meio de uma tempestade de areia, tu não consegue enxergar nada, você tem que se abrigar. Isso deixa o jogo muito mais realista. Maluco, imagina tu jogar Battlefield, Call of Duty no meio da tempestade de areia, voando parada pra tudo que é lado, tu tendo que se abrigar, aí jogando na chuva, tendo que se jogar no chão. Meu irmão, é tipo São João de Meriti, mano. Parece São João de Meriti quando tá chovendo, a gente quer voltar pra casa do trabalho. Pois é, aconteceu isso comigo recentemente. Bom, pessoal, deu pra entender como a geografia tá muito mais presente na sua jogatina de Battlefield ou de Call of Duty? Sem contar que esses conceitos são vistos e aplicados em diversas outras franquias, dando essa imersão, essa sensação de realidade, essa sensação de correria muito mais legal, que faz a gente gostar cada vez mais de jogo de FPS. Imersão mesmo é tu jogar CS e ter a Vila do Chaves pra você competir com seus amiguinhos. Caraca. Aí, tentar passar, passa. Deu. E uma outra parada absurda é o CS Rio, que fizeram um mapa de uma favela no Rio de Janeiro. Pô, com música de tráfego, com pagode, com a bola de futebol. Muito bom, isso daí é imersão completa. Muito realista. Se der mole, tu vai passar ali pelo cenário e vai ter alguém jogando Bomba Pet 2022. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. 2027 atualizado. Caraca, até com o Rodinei jogando. Galera, tem tanta coisa maneira pra falar de jogo de tiro, jogo de FPS, sobre Guerra Fria, sobre Segunda Guerra Mundial, sobre guerra ao terror. Se você quiser, a gente pode falar aqui no canal pra vocês. Então se você é um gamer, nerd ou geek, ou se você já passou uma vergonha morrendo de faquinha pra um adolescente de 12 anos... A faca tá chegando, vai coçar teu rim, ela. Vem cá! Nossa, aí, ó! No cérebrinho, facada no cérebro. Comenta aqui suas sugestões e temas para próximos vídeos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha, pessoal.